tarde a todas e a todos, queridas amigas, queridos amigos. Eu quero começar por cumprimentar e saudar o Sr. Dr. Mário Matos dos Santos, que aqui nos recebe, e Marisa Mendes, a editora, que já nos saudou também, e agradecer muito vivamente a Ana Filomena Amaral a gentileza deste convite que me gratifica muitíssimo. E irei tentar explicitar as razões desta gratificação. Começaria por dizer que Ana Filomena Amaral chega até o Caçador de Muros, tendo já atrás de si uma obra. Uma obra não é a mesma coisa que vários livros. Uma obra é quando esses vários livros definem um itinerário, uma preocupação, diria talvez mais uma obsessão, e explicitam ao longo do tempo, que muitas vezes é uma vida, essa preocupação ou essa obsessão. O conjunto de livros que Ana Filomena Amaral tem já atrás de si, ou à sua frente, mas para decidir isto seria preciso uma outra conversa. Esse conjunto de livros forma, no entanto, do meu ponto de vista, já claramente uma obra. Mesmo, ou sobretudo, se desdobra por um conjunto, por uma diversidade daquilo a que vulgarmente também chamamos géneros, seja a ficção, que vem desde 1989, seja o ensaio, seja o que nem sempre se considera como fazendo parte de uma obra, mas que eu gostaria aqui de introduzir como parte fundamental dessa obra, uma militância política ativa, se é que a expressão militância ativa não é uma redundância. Militância essa que, simultaneamente, esclarece e é esclarecida por essa obsessão obra, que se desdobra quer na temática ficcional, quer na reflexão ensaística, e lembro, porque tem tudo a ver com o texto que hoje nos reúne, que essa reflexão ensaística tomou por objeto um momento do percurso da nossa antiga Primeira-Ministra Maria de Lourdes Pinto da Silva. Acontece que neste momento, para a vossa tranquilidade e salvação, não me é possível tentar sequer articular tudo isto. Ficará para uma outra tarde. Limito-me, portanto, por agora, ao enunciado. Poderia dizer ao levantamento. Poderia dizer mesmo simplesmente à identificação das principais linhas de força, ou do que me parece que poderemos considerar as principais linhas de força deste texto. Começaria, aliás, precisamente por aí. Não por acaso, mas se foi por acaso, deixa de ser por acaso, porque na construção literária, como do modo geral, na construção artística, não há acasos. Não por acaso,
é esse texto que aqui nos reúne de um género não identificado. Será romance? Será ficção, mais amplamente? Será crónica alargada? Será reportagem? Não que isto seja em si mesmo muito importante. Mas por vezes os autores costumam ajudar os leitores e pô-los de sobreaviso. O Caçador de Muros, tal. Jangada de Pedra, romance. Bichos, contos. E o leitor fica encarregado. Isso não é muito importante. Neste caso, torna-se, de certa maneira, um problema, porque sabemos que o personagem, e não como às vezes ouvimos dizer em reportagens televisivas ou outras, o personagem principal, sabemos que o personagem que se chama Alberto Albuquerque e que vem, aliás, do primeiro romance, da primeira ficção de Ana Filomena Amaral, Uma Porta Abria-se a Fogo, de 1989. Não há como não fazer as contas e dizer que já passaram 25 anos. Não há nada a fazer. Peço desculpa à senhora, mas não há nada a fazer. Foram bons. Não por acaso, essa questão do género, nós sabemos que o personagem, esse tal Alberto Albuquerque, é um jornalista, entidade que a autora conhece bem, e que, sabemos nós, o jornalismo, nos seus melhores momentos, talvez esteja próximo daquilo que um grande filósofo contemporâneo, Michel Foucault, chamava de ontologia do presente, o modo de ser do presente. O ser do presente. Quem é que sabe o que é o ser do presente? O ser da atualidade presente. Mais do que o historiador, certamente mais do que o filósofo, aquele a quem há algumas sugestões nesse sentido, aquele a quem Michel Foucault incumbia de ser esse que desenvolvia uma ontologia do presente, era o jornalista, e era essa prática jornalística. É o jornalista que nos dá, que nos apresenta, que explora esse modo de ser do presente, que responde à pergunta, ou que é capaz de nos ajudar a responder à pergunta, o que é o presente? Como perceber o que se está a passar? Coisa que nem sempre é fácil. O que é que se está a passar? Por onde é que vamos? Isto que estamos a viver vai devir que outra coisa? Nem sempre é fácil responder a esta pergunta. E sabemos, logo na primeira página, que Alberto Albuquerque alimenta, Alberto Albuquerque que se mostra cansado, fatigado. Nós inicialmente pensamos que é cansado e fatigado da vida repetitiva que está a levar, porque a sua prática jornalística não traz nada de particularmente novo. Depois, ao longo da leitura, nós percebemos que o cansaço e o sono são entidades que aparecem insistentemente ao longo da obra. Alberto Albuquerque começa muitos capítulos que são viragens na sua vida, cansado e com sono, mas agora eu preciso me deitar, mas agora eu preciso dormir. O sono é uma entidade poeticamente importantíssima. Não vou também agora explorar isto, se não sinalizar, mas, por exemplo, um grande poeta brasileiro como João Cabral de Melo Neto já escreveu subejamente sobre esta questão do sono e a sua importância na questão poética. E o António Lobo Antunes sobre o cansaço. Eu preciso de trabalhar todos os dias, disse ele numa entrevista, porque
até que a mão ganhe uma certa autonomia textual, é preciso treiná-la e é preciso cansá-la. E depois de cansada, ela começa a trabalhar em sintonia com o texto e então ela já vai sozinha e a mão já escreve e eu já posso ficar a ver a mão escrever. Cansaço e sono, portanto, são aqui entidades importantes neste Alberto Albuquerque, que, no entanto, logo na primeira página, não se manifesta nem cansado nem com sono, mas manifesta um desejo de partir simplesmente. Como se partir simplesmente fosse um fácil projeto de vida. Veremos que não é. Veremos que ele só parte simplesmente porque é, de certo modo, empurrado, porque há algumas circunstâncias que o empurram, não vou dizer quais são, porque terão oportunidade de ver ou de ler e terão oportunidade de encontrar essas razões, porque senão a editora não me perdoaria desvendar desde já lá se ia todo o protocolo em que assenta estas coisas. Portanto, por razões que verão, ou que lerão, o personagem parte. Vai. Como se fosse, como se pudesse partir simplesmente. Deste ponto de vista, em que há um mesmo personagem que percorre vários sítios, veremos quais, deste ponto de vista, a obra constitui uma aproximação peculiar àquilo que genericamente poderíamos considerar a literatura de viagens. Não faço ideia nenhuma se esta ideia esteve presente em algum momento na autora da obra que aqui nos reúne. Mas é unicamente uma aproximação peculiar desse tipo particular de literatura. Nós sabemos que a literatura de viagens é uma espécie de fio vermelho da literatura europeia. Nós podemos ler a literatura europeia como se os seus momentos mais importantes fossem literatura de viagens, direta ou indiretamente. Mas eu creio que mesmo diretamente. A Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia, os Lusíadas, as viagens de Marco Polo, até por aí fora, até ao Ulisses, essa particular forma de literatura de viagens, em que há uma grande viagem histórica e teórica e afetiva só num dia. E, portanto, mas isto não deixa de ser, etc. Passando por todos os Saramagos e por tudo aquilo que nós agora nos possamos lembrar. Mas porquê é que eu digo que aqui é uma aproximação peculiar da literatura de viagens e, portanto, nesse sentido, não é bem enquadrável na literatura de viagens? Porque tudo aquilo que é, na literatura de viagens, uma aprendizagem com as diferenças, com aquilo que podemos considerar as diferenças afetivas, as diferenças culturais, as diferenças sociais, enfim, tudo aquilo que na literatura de viagens tem uma relação com o poder instrutivo das diferenças, aqui, pelo menos a partir da segunda viagem, a segunda viagem é qualitativamente diferente da primeira viagem, não só porque é a segunda e outra é a primeira, mas por uma razão que já vamos ver a seguir. O facto é que Alberto Albuquerque, a partir da segunda viagem, não vai propriamente ao encontro das diferenças, mas vai, paradoxalmente, ao encontro do mesmo. E o mesmo é o muro. Ou os muros, que é, no fundo, eventualmente, um muro. Os muros que são o muro. Porque é que a segunda viagem é substancialmente diferente da primeira viagem? A primeira viagem é a Berlim e decorre em 1989. Ano da queda do muro de Berlim, eu acrescentaria 200 anos depois, contados ano a ano, 200 anos depois da grande Revolução Francesa, 1789. Podíamos agora fazer teoria sobre isso. Esta primeira viagem, Berlim, 1989, é uma espécie de iniciação à espessura do mundo. É uma espécie de iniciação, é uma espécie de
entrada instrutiva, de iniciação, no sentido mais forte que tem a palavra iniciação na terminologia histórico-cultural e afetiva, é uma iniciação, neste sentido também é uma aprendizagem à circunstância de que o mundo é uma entidade, primeiro, existente, coisa que tinha passado um pouco despercebido ao nosso Alberto Albuquerque, depois rugosa, isto é, não imediatamente apreensível, depois espessa, quer dizer não transparente. O mundo é, portanto, tudo isto, e a entrada neste mundo, quer dizer, a entrada consciente neste mundo, tem a forma de uma iniciação. E essa iniciação à espessura do mundo gera uma hipótese. Não, uma água mais vital que Gera uma hipótese que encontrarão na página 36, e essa hipótese, depois de tudo aquilo que Alberto Albuquerque aprende nessa sua viagem a Berlim, 1989, quando todos os pronúncios e quando tudo o que será a queda do muro de Berlim começa a acontecer, de certa maneira, portanto, Alberto Albuquerque está em Berlim quando o muro começa a cair. Essa iniciação à espessura do mundo, essa entrada consciente de Alberto Albuquerque na ideia de que há alguma coisa no mundo que justifica a sua atenção e o seu empenho, é uma hipótese. Essa que ele explicita nesta página 36, quando, dizendo a um amigo porque é que se vai mudar, porque é que vai deixar o jornalismo e vai transformar-se simplesmente num viajante, saberemos que não é exatamente bem um viajante, porque é que vai orientar as suas viagens com um objetivo preciso, focalizando-se nessa entidade que é o muro, os muros, fazendo tudo depender desta hipótese. Página 36, cito, peço desculpa da citação, mas aqui é importante: façamos de conta que quando chego à vista de um dos muitos muros ainda existentes no mundo, eles, pura e simplesmente, deixam de ter efeito. Deixam de ser o que são, de representar o que representam, de oprimir quem oprimem, de separar quem separam, de destruir quem destroem. Façamos de conta. E é este fazer de conta que o vai levar, é este fazer de conta, é esta possibilidade ficcional que o leva, primeiro, a abandonar o jornalismo, depois a ir pelo mundo ao encontro, não das diferenças do mundo, mas ao encontro daquilo que paradoxalmente há em todos os lados do mundo, que são muros. Que são, desculpem-me português, que são muro. E daqui, de Berlim, Alberto Albuquerque vai viajar para Pyongyang. A obra torna-se, a partir daí, uma deambulação pela Coreia do Norte, Belfast, Sara Ocidental, Jerusalém, Gaza, Caxemira, México, Brasil, sobretudo Rio de Janeiro. É, portanto, uma iniciação àquilo que no mundo separa as possibilidades de realização daquilo que podemos considerar a realização efetiva. Muro é, portanto, aqui o nome para um obstáculo. Neste momento, toda a leitura do livro nos leva agora a um conjunto de reflexões, enfim, ou levou-me a mim a um conjunto de reflexões
que se me afiguram particularmente interessantes e sugestivas. Porque tudo se passa como se esse obstáculo fosse, ou seja, curiosamente, uma espécie de obstáculo à realização de uma unidade. Há alguma coisa que chamaremos de unidade e que está cindida, que está dividida. E que está dividida, por isso é que chamamos de muro. Pode ser uma unidade nacional. Era o caso da Alemanha. Pode ser uma unidade religiosa e política. Pode ser uma unidade da cidade. Mas esta questão do muro, o estatuto do muro, esta linha de reflexão que é muito sutil e que estrutura toda a obra, torna esta entidade muro particularmente sugestiva. A subtileza desta linha que o livro percorre pode captar-se, essa subtileza, num curioso paralelismo que constitui uma outra linha de força, a meu ver interessante neste texto, e que é o paralelismo, que é a correspondência entre os muros que existem e que se derrubam, ou podem ou querem derrubar no plano histórico-social, e que é sempre um derrubamento no plano territorial, e os muros que se derrubam ou querem derrubar no plano das subjetividades.